Sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida e eu vivo o melhor de Deus. Quantos vivem o melhor de Deus? Aplauda Ele, Ele é digno, aleluia. E eu quero agora, em nome de Jesus, que você dá uma olhada para a direita, dá uma olhada para a esquerda e dá uma olhadinha para trás. Veja alguém que você não cumprimentou hoje, sai do teu lugar, vá lá, dá um forte abraço nele, nela, fala, olha que bom que você está aqui, meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus, oh, que graça e que alegria ter a tua presença aqui nessa noite, dá um forte abraço nele, nela, não deixa ninguém sozinho, cumprimenta, oh, igreja de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, glórias ao Senhor, amém e amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, esse mês de junho nós não estamos trabalhando em série, estamos trabalhando on demand, né? A cada domingo é uma surpresa, é uma coisa nova que Deus tem preparado para nós, né? On the fly, como a gente chama, estamos ao vivo e a cores. Mas algo que Deus fala muito ao meu coração esta semana, que eu gostaria de compartilhar hoje rapidamente com vocês, é algo que me fascina, é algo que me move o meu coração em relação à igreja de Jesus. Quantos são igreja que se consideram igreja de Jesus? Diga amém. Amém. Yes. E o título dessa palavra de hoje, o tema dessa palavra de hoje, seria Community Life, ou vida de comunidade. Como é que é isso, pastor? Comunidade é um grupo de pessoas que se juntam, que repartem e andam juntos, sim ou não? Sim. É um grupo de pessoas que está ali com um determinado propósito. Tem vários tipos de comunidades por aí. Tem vários tipos de propósitos por aí. Hoje à tarde a gente estava conversando sobre aquelas pessoas que gostam de carro antigo, por exemplo. Quantos gostam de carro antigo aqui? Levantando. Tem uns homens que são apaixonados, né? Aquele Corcel 72 original com 40 mil quilômetros por hora. O pneu ainda saiu. As mulheres olham assim, não faz nem cócega, pastor. Mas tem gente que está naquela comunidade, e ele fala daquilo, e ele se enche, né? As mulheres talvez sejam a comunidade da Michael Kors, eu não sei se existe, né? Qual é a bolsa mais bonita, qual que é a mais fancy? Mas sempre as comunidades, elas se juntam em torno de um propósito, de algo que move o coração, que move lá dentro algo superior, e a igreja de Jesus Cristo, o corpo vivo que é a igreja de Jesus, ela tem na sua essência essa característica do que? De comunidade. Nós somos a igreja de Jesus, amém? Amém. E por que nós, como igreja, insistimos tanto para que nós não deixemos de estar aqui todos os domingos? Que nós não deixemos de estar na reunião de oração? Para que nós não deixemos de nos agregar? Você sabia que tem um propósito extremo nisso? Tem um propósito específico nisso? Que é o quê? A vida de comunidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Provérbios capítulo 18, Provérbios 18, versículo 1 e 2, e a gente vai ler esses dois trechos bíblicos, e a gente vai fazer uma oração, com esse pano de fundo, com aquilo que é comunidade. Nós somos a comunidade da Graça Fellowship, a comunidade daqueles que se reúnem com um propósito, com uma visão, com algo superior. Quantos acharam? Digam amém. E diz assim: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Estamos com outra versão ali? Então vamos ler o que está lá. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Feche teu olho, quero fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela nossa reunião aqui.
Obrigado porque é o Senhor que nos dirige. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é verdade e ela, Deus amado, penetra na nossa vida. Deus, que nessa noite encontremos aqui, Pai, corações sedentos para ouvir a Tua voz, a Tua verdade, Pai, o Teu mover em nós. E Deus, que toda palavra humana caia por terra, mas que só a Tua palavra, a Tua doce voz, que ela possa ecoar nos corações aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. E quantos creem, digam amém. Amém. Ponto 1 da mensagem: não é bom que o homem ande só. Quantos já ouviram isso? Não é bom que o homem ande, o quê? Sabia que é interessante? Porque se fosse bom o homem andar só, Deus nunca teria criado o quê? A mulher. Note que na criação, Deus cria todas as coisas, e tudo era bom, todas as coisas eram boas, o céu, a terra, o mar, os animais, todas as coisas eram boas. Deus criou o homem, sopra em suas narinas, e o homem está lá, alma vivente, caminhando, mas de repente Deus viu algo que não era bom. O que não era bom? O que não fazia sentido? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Vamos lá, abrir no comecinho da tua Bíblia, primeiro livro da palavra de Deus. E a palavra diz assim, versículo 15, para a gente pegar o texto: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja o quê? Só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Olha essas duas palavras, irmãos. Alguém que o auxilie e o corresponda. A gente está falando de suportar uns aos outros e ter relacionamento uns com os outros. Irmãos, projeto de Deus nunca foi e nunca será que a pessoa viva sozinha. Agora falando como igreja, não é bom que a gente ande nesta terra só, sem estar juntos, reunidos, suportando uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque o labor é muito duro, é difícil. Quantas pessoas aqui, este ano, já tiveram alguma situação difícil na sua vida? Levante sua mão. Eu já tive umas 2, 3, 4, 5, não sei. Várias. Mas quando eu estou sozinho, guess what? Eu não tenho em quem me apoiar. Eu não tenho quem me dê uma palavra de ânimo. Eu não tenho com quem chore comigo. Com quem eu possa dizer: irmão, eu estou cansado. Não é bom, irmãos, que o homem ande só, que o homem ande isolado. Provérbios nós lemos: aquele que se isola busca o seu próprio quê? Interesse. Porque, irmãos, Deus projetou a igreja, Deus projetou a nossa comunidade com um propósito superior, para que nós, olhando para Cristo Jesus, pudéssemos andar de glória em glória, de graça em graça. Por isso que, quando a gente pensa em vida de comunidade, e quando a gente pensa, eu acho muito interessante, a gente está muito envolvido, os irmãos sabem, na comunidade brasileira de Orlando, né? E alguns irmãos aqui também são muito ativos na comunidade. E talvez você esteja aí no seu 100º, 40º, 20º grupo do Facebook, ou no WhatsApp, né? Brasileiros em Orlando, brasileiros de Orlando, brasileiros on Orlando, brasileiros Orlando, e é um monte de comunidade. E você levanta de manhã para checar, está na 57ª, 4ª mensagem, que você não lê nenhuma delas, e você pega um bonde andando, né? Mas qual é essa necessidade? A necessidade de estar o quê? Se relacionando. O problema é que quando a gente não se relaciona na base que é Cristo, a gente tem sérios problemas.
Porque todo relacionamento que não está baseado na palavra, irmão, deixa eu te dizer, vira relacionamento de interesse. Vira relacionamento aonde o próprio Provérbios fala, o tolo não tem prazer em estar ouvindo que palavras de sabedoria, palavra de entendimento. Ele só procura o que? A sua razão e a sua opinião. Então eu sou muito bom amigo, estou muito bem na comunidade, até o dia que eu discordo. E o dia que eu discordar, eu viro as costas e fui embora daquela comunidade. Mas quando nós estamos baseados na rocha que é Cristo, meu irmão, quando eu discordo, sabe para onde a gente vai? Para a palavra. Nós temos um firme alicerce para a nossa vida. Por isso Deus, Ele nos comissionou, Ele nos orienta, que a gente precisa andar junto. Tem um monte de gente aqui dentro, inclusive eu, que é difícil de relacionar. Você sabia disso? Não, pastor é uma flor de pessoa. Vai viver comigo lá. Vai andar o dia inteiro. E a palavra diz que assim como o ferro afia o ferro. Quantos já afiaram faca aqui? Como é que é? O Júnior sabe bem que é isso, até a risada. Lembrou do churrasco agora, né? Nossa, aquela picanha, né, Júnior? Alegrou a alma agora até, né? Mas ele pega a carne lá e clem. A Bíblia compara que o nosso relacionamento é como ferro que afia o ferro, porque um irmão afia outro irmão. O que ele está dizendo? Que nós andando juntos nos nossos atritos, nos nossos problemas, nós vamos nos aperfeiçoando em Cristo. E daí a gente fica mais afiado na palavra do Senhor na nossa vida. Por isso, irmãos, primeira coisa que eu quero ressaltar nessa noite, não é bom que o homem ande só. Nunca ande sozinho. Você não precisa. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a comunidade que se reúne nesse lugar em nome do Deus vivo, para aprendermos, para suportarmos, para chorarmos com quem chora, para dar risada com quem ri, para caminhar à frente, para você olhar para a gente e você perdoar a gente, eu olhar para você e vou perdoar você. E a gente assim cresce de graça em graça. Porque a gente não está esperando perfeição um do outro, mas a gente está com os nossos olhos fitos em Cristo, que Ele sim é o perfeito, aleluia! Ele é o que era, Ele é o que é, e Ele é o que há de vir, aleluia! Irmãos, toda vez que há uma tendência, uma tentação, um problema, e você pensar assim, eu vou me isolar porque eu não quero que ninguém saiba, eu não quero dispor esse problema, eu não quero parecer fraco, irmão, em nome de Jesus, corta essa ideia. E se achegue mais no corpo de Cristo. Se achegue mais. Não permita que nada, absolutamente nada, te deixe isolado. Não é bom que o homem ande só. Por isso Deus, Ele faz uma auxiliadora, alguém que vai ajudar o homem, alguém que vai corresponder às expectativas do homem. Irmãos, nós como igreja de Jesus, nós temos que andar de glória em glória, de graça em graça. Quantos concordam? Digam amém. Segunda coisa que eu queria compartilhar hoje com vocês, é que Deus se revela na comunidade. Ainda dentro desse pano de fundo. Por quê? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. É interessante que a gente olha para as escrituras sagradas, lá em Gênesis mesmo, e Deus fala assim, façamos o homem, como é que diz Gênesis? Quem que disse? Espera aí, tem uma coisa errada aí, pastor. Deus disse, façamos. Hoje nós temos a compreensão que Deus é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nem na criação, irmão, Deus não fez sozinho, aleluia. Porque Ele está querendo revelar algo precioso para a nossa vida.
que nós precisamos estar imergidos como corpo, como aqueles que andam em unidade na palavra do Senhor. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem errante o chão. Irmãos, não dá para a gente realizar coisas nessa terra sozinho, deixa eu te falar. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Sozinho a Graça Fellowship não vai a lugar nenhum. Imagine se o pastor fala assim: pessoal, só aparece às 7 aqui, que eu, vou dar conta. Daí você chega aqui às 5 para as 7, está o pastor suado, tentando ligar os cabos da mesa lá atrás, desesperado, porque não consegue fazer sozinho. E Deus nos chamou para que a gente andasse nessa unidade da parceria de Cristo, irmãos. Por isso que a gente, quando chega aqui, é um privilégio a gente poder carregar a cadeira e fazer cada um sua parte, porque cada peça vai se encaixando para que Cristo seja o quê? Glorificado. Nenhuma obra, nenhum chamado, nada a gente consegue levar sozinho, irmãos. Não é projeto de Deus. Não é projeto de Deus, por isso que Deus se revela na comunidade, Deus se revela no corpo, Deus se revela no dia a dia da sua igreja. Eu não sei quanto a você, mas eu não sou bom para fazer tudo isso aqui sozinho. Quantos acham que consegue? A cantina, vou fazer sozinho a cantina. Não, ninguém mete mão na cantina, eu vou fazer sozinho. Apesar que o Eduardo hoje deu pena, quando eu cheguei ele estava quase montando tudo sozinho aqui, né? Porque os irmãos chegaram atrasados, cheguei e falei: abençoado do Eduardo, aleluia. Eu tinha carregado a metade. Mas se os outros irmãos não chegam, irmão, estava o Eduardo até às 7 aqui sozinho. E não é o projeto de Deus, eu quero que você entenda isso. Por que é importante entender isso? Porque quando eu entendo, eu paro de me isolar, eu paro de me esconder, eu paro de andar sozinho, porque a palavra diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses, e eu compreendo que não dá para viver sozinho nessa terra. O Espírito Santo nos colocou aqui para que nós fôssemos agentes de milagres na vida um dos outros. Olha para o teu irmão do lado, estão muito quietos, aleluia, está me dando comichão aqui. Olha para o irmão do lado, assim, olho no olho para ele. Desculpa aí, pessoal. Olha, escolhe o irmão assim, diga assim: você é um agente de milagres. Agora olha para o outro irmão sério. Olha para ele assim como quem mina, assim, né? Olho no olho, fala: irmão, você é um agente de milagres. Oh, meu irmão, vocês são agentes de milagres. São pessoas que foram comissionadas para trazer a vida de Cristo um nos outros. Não dá para ficar sozinho. Não dá para viver sozinho. É o propósito de Deus, é a obra do Senhor. Ele faz, Ele trabalha, Ele faz para que façamos o que Deus fez na criação. Façamos o homem à semelhança. Como igreja, façamos aquele projeto. Como corpo de Cristo, executemos isso para a honra e glória de Deus. Deus nos comissiona, e se você está aqui nessa noite, é porque eu sei que Deus tem um plano extraordinário para a tua vida, em nome de Jesus. Você não está aqui por acaso, irmão. Tem muita gente que não está, tem muita gente que não pôde. Mas hoje essa palavra é para o teu coração, em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Não é bom que andar sozinho. 2, Deus se revela na comunidade. A terceira coisa mais importante, talvez todo esse contexto, viva dentro do corpo, viva no corpo de Cristo. Irmãos, não basta ser corpo, eu tenho que viver no corpo. Sabe por quê? Quantos tem mão aqui, faz assim? Imagina se o teu dedo resolve sair do seu corpo. O indicador.
Foi. A função da mão ia ficar assim, que nem nosso presidente. Não, o presidente é assim, né? O antigo. Ex, não é nosso. Ixi, já complicou tudo agora, né? Perdão, pai. O ex que não é mais e não será. Amém, em nome de Jesus. Ó, saiu amém agora, aleluia. Estão acordados, irmãos? Virou o dedo assim, o pessoal, opa! Cuidado, pastor, o que você vai falar aí. Mas, irmãos, é o corpo. Viva no corpo. 1 Coríntios 14:12 diz assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem o quê? A edificação para a igreja. Irmãos, Deus nos deu dons e talentos. Quantos são pessoas de dons aqui? Digam amém. Quantas pessoas são pessoas que têm talento de Deus? Diga amém. Irmãos, Deus deu dom, sabe para quê? Não é para você guardar na tua casa, no teu closet e deixar lá, enferrujando lá. É a mesma coisa, por exemplo, que tem lá um padeiro. Padeiro faz o pão, e para que ele faz o pão? Para vender, né? Ele pega, tira o dinheiro da história agora, ele pega o pão e ele oferece e dá para alguém, sim ou não? O boleiro, ele faz o bolo, o quê? Para ele guardar no seu closet e ninguém ver e ninguém comer? Não! Ele faz o bolo porque a expectativa que, pago ou não pago, esse bolo saia das suas mãos, a obra das mãos, e ele vá para alguém, para esse alguém absorver. Deus nos dá dons e talentos, irmãos, não é para guardar no bolso, para ficar com a gente. Deus nos dá dons e talentos para que, a palavra diz, para que tragam edificação para a igreja de Jesus Cristo. Você tem dons e talentos. Você tem dado esses talentos e oferecido esses talentos na igreja de Jesus para edificação, para que as pessoas possam ser abençoadas, para que as pessoas elas possam absorver o teu dom e talento. Ou você tem pego o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, guardado no armário e fala assim, já usei muito ele, não vou mais. Ou, estou com preguiça de usar, dá muito trabalho. Deus te deu dons e talentos, coisas que deu especificamente só para você. E Paulo fala assim, olha, quando vocês procurarem os dons, buscar os dons espirituais, procurem aqueles que são para a edificação da igreja, para aqueles que vão abençoar, para aqueles que vão trazer graça, vão trazer alegria, para aqueles que ouvem, para aqueles que estão do lado, gente do céu. Nós temos que ser usados por Deus a todo dia. Não espere o pastor ser usado, a pastora ser usado. É você, meu irmão. Deus te comissionou, te chamou, te restaurou, te deu vida nova para que você fosse usado na presença de Deus. Nossa reunião de domingo aqui é uma celebração, mas ela tem que ser, em nome de Jesus, o reflexo da nossa semana. Porque se você só vem, só pensa em Jesus, só faz oração no domingo das 7 às 9, você virou um religioso, me desculpa. Mas você só está batendo, vim na igreja, tá bom. E Deus não chamou ninguém só para vir na igreja e tá bom. Deus chamou pessoas que conhecessem o Senhor de verdade, que estudassem a palavra do Senhor, que tivessem a palavra no seu coração, e que de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, aonde quer que andassem, deixassem o cheiro de Jesus Cristo, o rastro do Senhor. Não importa onde você esteja, quer na escola, quer no trabalho, quer no teu condomínio, quer na piscina, aonde quer que você esteja, você precisa ser o instrumento nas mãos do Senhor. Mas às vezes a gente esquece, ou sou só eu que esqueço? A gente esquece que nós somos em Cristo, novas criaturas, regeneradas, salvas. E é por isso que lá em Hebreus, a carta de Hebreus é a carta para crente maduro, é carta para gente que conheceu Jesus, para gente que está andando na fé. Quantos conhecem a Jesus aqui, digam amém.
Está fraco, amém, aleluia. Se você não acha que não conhece, fala pela fé, irmão, pelo amor de Deus. Quantos conhecem Jesus, diga amém. Amém. Aleluia. Hebreus, irmãos, capítulo 10, versículo 25, fala assim, olha, não deixemos de reunir-nos como o quê? Uxa, que difícil. Não o quê? Deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Paulo está falando, olha, tem gente que está deixando a igreja. Tem gente que está parando de congregar, tem gente que está abandonando a congregação dos santos. Ele fala assim, olha, não corra esse risco, cuidado, não deixe, não faça como é costume de alguns. Hoje em dia está na moda, eu sou a igreja. Que igreja você é? Igreja nenhuma, igreja de Jesus. Lógico que somos igreja de Jesus. Pior ainda, sou de todas. Oh, show! Deus nos chamou, irmãos, para sermos igrejas como a igreja universal. Sim, Ele nos chamou. Mas Ele instituiu a igreja local para que você pudesse caminhar com alguém, para que você conhecesse alguém, para que você fosse o ferro que afia alguém, para que o teu dom e o teu talento abençoasse vidas. Vidas. Irmãos, não dá para conhecer um ao outro superficialmente. É que nem quando a gente namora. Quantos lembram, casados que lembram quando namorava aí? Hã? Levanta a mão, marido, pelo amor de Deus, você vai dormir no sofá hoje. Né? Daí eu olhava para ela, ninguém via, dava aquela piscadinha, né? Daí a moça caía na graça. Né? Daí a gente ia lá, sentava do lado, comportados. Apertava o ombro, melou. Mas tudo é um mar de rosas. Daí veio o noivado. Começou a ficar tenso. Começou a pensar em conta para pagar, começa a dar arrepio. Aquela moça agradável, suave, uma flor de pessoa que eu me apaixonei, começa a ter alguns rompantes. Não o suficiente para eu correr. Porque mulher é inteligente pra caramba, né, irmão? Fala a verdade, né? Amorzinho. E a recepção? Calma, amor. Tudo vai dar certo. Você não confia no seu noivo? Mas, irmãos, ainda está superficialmente. Ainda não há intimidade, ainda não há troca, ainda não há divisão e comprometimento completo para que a gente pudesse abrir o coração. Uma vez que casou, uma vez que foi morar junto, uma vez que dividiu a pasta de dente, irmãos, daí tá bom, né? Ou vocês não dividem pasta de dente? A pasta, não a escova, irmão, escuta bem. A pasta dá para dividir, a escova, não. Por favor. Cada um com as suas bactérias, né? Amém, não, amém, vai lá. Mas enfim, eu estou tentando trazer para vocês que igreja, irmãos, é um casamento. Igreja é casar no Senhor e andar todo dia. E a gente descobrir que a pessoa que a gente se apaixonou, o pastor que era tão bonitinho, tão agradável, que lindo, ele não é perfeito, meu Deus do céu. Ele é humano. Eu vou na outra igreja, que eu só vou no culto, sento que o pastor lá é perfeito. Você já tomou café com o pastor que só visita? Que só vê de vez em quando? Já pegou ele no momento de destemperança? Quando entrou o dinheiro no domingo, que ele achava que ia entrar e não entrou, e ele fica nervoso, e não tem como pagar aluguel? Eu estou te dando exemplos, irmãos. Podia dar milhões de exemplos. Mas eu quero trazer a consciência de que comunidade, ela serve, o que a carta de Hebreus está falando assim, não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, que dia? O dia da volta do Senhor Jesus, o dia aonde veremos o Senhor face a face.
Irmãos, não tem nada melhor do que aqueles que vencem a etapa do casamento, dos 10 anos, dos 20 anos, e você consegue criar o que? Uma base sólida de relacionamento, e só é possível isso quando nós olhamos para Jesus. Por isso, igreja de hoje, Graça Fellowship, em Orlando, eu quero te chamar, te incentivar, chamar, trazer à tua memória, quem somos nós? Nós temos o slogan da nossa igreja, Graça Fellowship Church, a sua? Vamos lá de volta, Graça Fellowship Church, nós somos o quê? Oh, a sua família em Orlando, somos família de Deus. Mas eu te garanto, que se a gente não se doar, e não pôr no coração, servir ao Senhor na nossa comunidade local, você pode ser a família de Orlando, que nem você tem a família lá na tua cidade natal no Brasil. Que todo mundo é legal, porque está lá, né? Todos os conflitos foram o quê? Esquecidos. Com a distância de 8 horas de voo, né? Sempre brinco, né? Que quando a pessoa fica aqui os primeiros 6 meses, ela começa a sentir uma saudade do Brasil imensa. Daí passou um ano, nossa, gente. Começa a saudade do cachorro do padeiro, lá do outro lado da esquina, que você nem dava bola. Tudo começa a ficar lindo. Nossa, mãe do céu. O carteiro era legal. Nossa, que saudade daquele carteiro andando com aquela sacolinha charmosa. Sedex. A gente tem uma visão extremamente romântica das coisas, que a gente não está dia a dia lidando. Mas a comunidade, irmãos, da igreja de Jesus, a igreja local, ela foi instituída, tanto aqui como em tantos lugares nessa cidade, igrejas que se reúnem em nome de Jesus, igrejas que se reúnem como nós, não vai no culto para ver artista, não vai no culto para ver gente famosa, para tirar selfie, a gente tira foto ali porque é um prazer ter você a primeira vez com a gente aqui, mas a gente se reúne, irmãos, para honrar aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que realmente nos dá vida, aquele que realmente é digno de honra e glória, aquele que hoje olha para a tua vida e fala assim, olha, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu, Jesus, eu posso aliviar a tua alma. Você foi chamado, irmãos, você foi chamada, minha irmã, você foi chamado jovem, homem e mulher, para ser a expressão de Cristo nessa terra. E eu quero em nome de Jesus deixar esta palavra hoje no teu coração. Seja alguém que deixa o bom perfume de Cristo. Nunca ande só. Nunca ande só. Escolha servir na igreja local. Escolha servir na igreja local. Nós somos corpo de Cristo, a igreja viva, e que a gente possa cumprir o chamado para qual o Senhor nos comissionou nesse lugar, afiando uns aos outros, caminhando de graça em glória, olhando para o único que é digno de louvor e adoração, que é o Senhor Jesus. Que a gente possa enxergar isso. Hoje um amigo meu de 20 anos estava na minha casa, e a gente conversa muito há muito tempo, já pregou aqui na igreja quando a gente estava na igrejinha, e a gente conversa muito sobre igreja, sobre o propósito da igreja na terra, sobre o que a gente entende que é a igreja, né? E eu falei para ele assim, a gente conversando, ele falando sobre a igreja, eu falei assim, olha, eu peço a Deus, que o Senhor nunca nos dê crescimento, se isso for corromper a visão que a gente tem. Se o crescimento vier, que venha debaixo do temor e do tremor da palavra do Senhor. Venha com uma igreja que sabe por que está se reunindo. Venha com uma igreja que acabou a nossa cerimônia aqui, a gente vai sentar lá e o culto continua lá. Uma igreja que é onde a gente se vê um ao outro e vê com graça, com paixão, com misericórdia. E mesmo quando afiamos uns aos outros, a gente olha para Jesus e fala, Senhor, eu vou perdoar ele, eu vou perdoar ela. Uma igreja que expressa.
Uma igreja que expressa a luz de Cristo no seu interior. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem reunido aqui, Pai, uma igreja, Pai. Que Deus olha para a Tua palavra, Pai. Uma igreja que se reúne, Pai, para adorar o Senhor Jesus. Uma igreja, Pai amado, que ama ao Senhor. E uma igreja, Pai, que tem dons e talentos, Deus, que o Senhor quer usar cada vez mais. Por isso eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor esteja nesta noite, Pai, selando essa palavra no coração dos Teus filhos. Deus, que seja, Deus amado, algo, Deus, com que eles possam hoje absorver na sua mente, absorver no seu coração, absorver, Pai, na sua vida, Deus. E que cada um de nós, Pai, possa cumprir, Deus amado, o chamado do qual o Senhor tem para cada um. Pai, que dons e talentos sejam aflorados neste lugar. Pai, que sejamos uma igreja viva no Senhor. Que sejamos, Pai, um povo, Pai, que se chama pelo Teu nome. E Deus, que é reconhecido, Deus, pelo amor que nós temos uns pelos outros. Pai, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado, Deus amado, pelo Teu perdão, pela Tua presença em nós. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Te damos toda a honra e toda a glória. E Deus, que a Tua verdade, Pai amado, ela possa brotar em nossas vidas. Pai, se há alguém aqui hoje, Pai, que precisa tomar decisões em relação aos dons que o Senhor tem dado, Pai, revela. Pai, toma, Senhor amado, e traz, Senhor amado, a consciência. Pai, se há pessoas aqui que hoje, Pai, precisam tomar decisões com relação a estar numa igreja local, Pai, e fazer parte daquele corpo. Deus, que o Senhor também esteja dando sabedoria, graça e verdade. E que em nome do Senhor Jesus, nós possamos crescer, Pai amado, em estatura, diante do grande eu sou, diante do Senhor nosso Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E a igreja diz? Amém. Amém, em nome de Jesus.